Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Por estas causas, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês, gentios. Né? Paulo é pregador do gentio. Os gentios somos nós que vivemos neste mundo, que somos servos de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Somos libertos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e nós não há culpa de pecado, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, né? E a palavra do Senhor nos fortalece, dizendo que o 2, dizendo assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Senão, não adianta nada. Mas se ouviu, né, está sendo libertado por estas palavras. O 3 diz assim: como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando deles, né? Glória a Deus, né? Quando ledes, pois, glória a Deus, né? Percebe a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro século não foi não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros. Né? Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso é a nossa segurança. Não somos pela lei de Moisés, não somos por mandamento de Abraão, não somos por mandamento de Adão, não somos por mandamento de Malaquias, mas nós somos por mandamentos de Jesus Cristo, pelo Evangelho. Nós somos guiados pelo Evangelho, o Evangelho que é pregado de livros de Romanos até Hebreu, tem ensinamento para gentios, que a palavra do Senhor tem nos fortalecido e nos dado graça. Todo pregador que prega em Malaquias, que ensina em Malaquias, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz que são anátema, amaldiçoados, né? Porque estão pregando que, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, o qual nós nunca temos anunciado, seja amaldiçoados. Né? Então, podemos, as pessoas que vão estar na escuta desse vídeo, que vão estar preparados, né? Que se preparem mais, porque não é pelos montes a salvação, não é pelos templos a salvação, não é pelas campanhas a salvação, não é pelas vigílias a salvação, mas sim por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cristo ressuscitado dos mortos, o qual nos enviou
a nós conhecer a verdade das Escrituras por boca de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. Lá no 10 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus enviou aos 12 a pregar, né, o Evangelho, e indo, não vão para o caminho de gentios. Jesus disse que não é para eles ir pelo caminho nosso, que nós somos os gentios, nem entrem em cidade de samaritano, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos e façam tudo isto de graça. De graça, sem nem um centavo, não cobre nada. Porque a palavra do Senhor é de graça. Então nós gentios que Jesus tinha pessoa preparada para pregar o Evangelho para nós. Não eram os 12 apóstolos, mas sim era Paulo, né, com todos os seus outros pregadores, né, como Tito, como Timóteo, como Barnabé, que Barnabé era da tribo de Levi, era levita, né, Barnabé era levita, mas se uniu a Paulo e andava a mesma comunhão, né, pregando o Evangelho, e foi bênção, né, para nós, para o conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos muda da lei de Moisés, o que está escrito no livro de Romanos, glória a Deus, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei dos dízimos. A lei do pecado e da morte é a lei da condenação, né? É a lei que condenava as pessoas. Se você adulterar, você vai morto. Se você buscar lenha de sabo, você vai morto. A lei dos dízimos, a lei dos guardavos sabos, é a lei do pecado e da morte, é a lei de Moisés, que os pastores brasileiros colaram na igreja e são ricos, milionários com essa lei, enganando o povo. Mas só que o povo não era crente, aquele povo era judeu, fariseu. Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, não era crente, hipócritas, que vocês dão o dízimo do hortelão, do endro e do cominho, desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Todos dois são da lei de Moisés, tanto o juízo, a misericórdia e a fé como o dízimo. Nós somos salvos pela graça. Portanto, agora, Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livro de Hebreu, no capítulo 5, o versículo 1 diz assim: os filhos de Levi têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos dos povos, isto é, de seus irmãos. Nenhum pastor no Brasil tem nenhum poder, nem tem ordenação para tomar dízimo, porque eles não são da tribo de Levi e o povo não são irmão deles. Apenas eles querem castigar, judiar. Mas só a tribo de Levi, os filhos da tribo de Levi, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos.
também o 12, né? Mudando-se o sacerdote, o 12 do mesmo capítulo diz assim, mudando-se o sacerdócio mudou, que matava boi para crucificar, para perdão de pecado, boi e ovelha. Então mudou, agora o sacerdócio é espiritual, é Jesus. O 12 de Hebreus diz assim, mudando-se os sacerdotes, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei de Moisés sumiu, mas a lei da graça permanece por Cristo Jesus ressuscitado, o qual está dentro de cada um de nós. Antigamente aquele povo ia para o templo, que era a casa de Deus, levar dízimos e ofertas. Mas hoje nem eu e nem você que vai assistir esse vídeo precisa mais ir para a casa do Senhor, porque vocês são a casa do Senhor. Eu sou a casa do Senhor. A Bíblia diz que nós temos templo de barro, mas com um tesouro poderoso, com um tesouro dentro de nós. E quem é esse tesouro? O Espírito Santo que está dentro de mim e de você que vai assistir esse vídeo. Não se engane com a iludição de pastor que diz que o templo é a casa de Deus e que você tem que contribuir, porque senão aquela obra lá vai parar. Aquela obra já está parada. Aquela obra está trabalhando para destruir a vida de A e a vida de B. A vida de você que não quer ler as Escrituras. Vai às Escrituras, Malaquias está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas o pastor brasileiro que diz essa palavra é na casa do pastor brasileiro, por isso eles têm avião, tem carro de passeio, tem iates no mar, porque eles não estão dando o direito da viúva. Naquele tempo, o sacerdote que recebia dava o dinheiro do órfão, o dinheiro do estrangeiro, o direito da viúva, mas agora eles estão recebendo e comendo só. Até a viúva eles estão transformando em dizimista. Então, os estrangeiros não estão ligando para dar nada para estrangeiro, nem os órfãos, que as crianças que vivem com fome para comer. Portanto, eu quero que ninguém acredite, que todos deixem essa mentira e permaneçam na santidade de Cristo. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, escuta. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem dízimo, sem oferta, sem nenhum monte, sem campanha. Então, é motivo de muita alegria de entender esse evangelho maravilhoso e que Deus abençoe a cada um. Que o nome do Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém.